Olá! Vamos para mais uma aula nesse módulo de decoração e tendências. Hoje a gente vai falar sobre projetos corporativos e de escritórios, onde a atmosfera pode ser mais descontraída e o objetivo final é a produtividade e a interação entre os funcionários. Mesmo que muitas vezes as pessoas passem mais horas do dia no ambiente de trabalho do que em sua própria casa, a proposta pode ser temática. A ideia é justamente fazer a desconexão entre a casa e o trabalho. Como sempre, tudo começa com o briefing, para entender a dinâmica de trabalho, já que cada empresa e profissão tem as suas particularidades. Algumas exigem uma maior seriedade na proposta, enquanto outras podem ser mais soltas e despojadas. É bem importante conversar não apenas com o seu cliente, provavelmente o dono da empresa, mas também com quem conhece o dia a dia das funções realizadas. Por exemplo, uma secretária, um administrador ou até mesmo um auxiliar. Pense, por exemplo, que existem diferenças entre empresas que trabalham com criatividade ou startups em comparação com um escritório de advocacia, ou ainda um consultório médico, por exemplo. Pesquise bastante para poder propor as melhores soluções dentro da realidade de cada metodologia de trabalho. A quantidade de funcionários também importa, e é bom pensar sempre em uma possível expansão da empresa. Então você pode propor mesas de trabalho extras ou alguma outra solução, pensando justamente no crescimento e no aumento do quadro de funcionários. Em um projeto corporativo, a gente tem que pensar no conforto das pessoas, para que produzam melhor seus trabalhos e exerçam melhor as suas funções. Inclusive, é interessante pensar em momentos de descompressão, se o espaço físico permitir. É aquele canto do ambiente para o relaxamento e para a interação dos funcionários. Não é super importante dar uma pausa no trabalho para voltar renovado e com a cabeça fresca? Na concepção do projeto, analise a identidade visual da empresa e o perfil de clientes que ela deseja atrair. Algumas empresas recebem seus clientes e por isso querem impactar, transformando a experiência do seu espaço físico em uma oportunidade de fechamento de negócios. Outras empresas não têm a necessidade de receber clientes em reuniões, fazendo com que o foco do projeto seja o conforto dos próprios funcionários. O orçamento para o projeto depende muito do quanto a empresa dispõe em fluxo de caixa. Claro que algumas empresas estão dispostas a altos investimentos, mas a gente procura sempre obter um bom custo-benefício com soluções criativas e também viáveis, até para justamente viabilizar a expansão da empresa. Já o prazo de execução é quase sempre curto, porque o desejo é ocupar logo o espaço comercial, que muitas vezes são salas ou lojas comerciais que estão sendo alugadas. O primeiro escritório que a gente vai apresentar é o da empresa Bringit, uma empresa de tecnologia e produtos de informática. A área interna tem 800 metros quadrados e acontece em torno do hall dos elevadores, fazendo com que a circulação interna se dê periférica às áreas de trabalho e de convivência. O coração do escritório é a grande praça central, uma área de descompressão destinada ao convívio entre as pessoas, aos momentos de descanso, reuniões com grande quantidade de funcionários, treinamentos, alguns talks e até campeonatos de videogame. Isso mostra que o ambiente corporativo pode sim ser inusitado e descontraído. O painel que contorna o núcleo central intercala cores, mesclando a madeira clarinha com 2 tons de cinza. As áreas técnicas e os banheiros são escondidos atrás de portas que ficam coplanares a esse painel, enquanto a entrada principal e o café são supressões desse volume central, como em um jogo de moldar. Perceba a referência industrial no projeto, com destaque para a laje crua em concreto, cortada por várias vigas, dutos do ar-condicionado e algumas luminárias pendentes. E em contraste com essa laje, aparece a paginação mais irreverente do carpete, que a gente brincou com os tons de azul que estão presentes na identidade visual da empresa. Quando o briefing e as referências te levarem a um caminho como o desse projeto, estude bem a arquitetura da edificação e veja se não é interessante revelar a sua estrutura. Esse projeto corporativo é o MUCA. A proposta para o ambiente mesclou um ar industrial e algumas referências retrô com um toque de aconchego residencial. A gente valorizou o enorme pé direito da sala, a laje em concreto aparente e a vista para o centro da cidade. Para ajudar a apreciar essa vista, a gente ainda posicionou alguns bancos e mesas na frente das janelas. No centro do escritório, a gente criou uma praça central que dá as boas-vindas para quem entra. Foi o único momento do projeto que a gente fez um forro um pouco mais baixo e em madeira natural, que por ficar mais aconchegante, acabou virando um ponto de encontro. Para dar ainda mais uma cara de praça, tem uma árvore, uma jabuticabeira e um balanço suspenso. Veja com o cliente qual o perfil das reuniões da empresa. No MUCA, as reuniões são bem descontraídas, não precisando da formalidade de uma mesa. É uma composição de sofá e poltronas, com um grande jardim suspenso. E a área do café é um espaço criativo de interação entre as pessoas, com a troca de inspirações e também destinado ao trabalho e pequenas reuniões. Em frente a esse café, a ideia foi trazer o ar residencial, com uma mesa de jantar,
pendentes e um tapete persa embaixo da mesa. Essa mesa tem uso misto. Além de ser mais um local de trabalho, é a mesa dos happy hours da empresa e também de algumas reuniões. Preste atenção que criar soluções inusitadas estéticas também exigem soluções inusitadas técnicas para que elas funcionem, como é o caso da mesa, que ao optar por ser um modelo residencial, com um tapete embaixo dela, não tinha por onde chegar as tomadas. A gente aproveitou as eletrocalhas que foram usadas para iluminação para pender alguns cabos elétricos com plugs nas pontas deles. Então seja criativo, mas traga soluções. E já mostramos na primeira aula o nosso escritório, né? Mas a gente vai falar um pouco mais dele agora. É um ambiente que a gente se sente super à vontade para criar os nossos projetos e também para receber os nossos clientes. Sempre leve em consideração o entorno do projeto, mesmo que visto através de janelas. As cores e as alturas dos edifícios vizinhos ditaram parte das intervenções que a gente fez no projeto de interior. É uma conversa urbana entre o espaço interno e o externo. O plano do piso e da laje são bem contrastantes, mesclando o rústico do concreto com o ar mais sofisticado da madeira, enquanto o restante é bem mais clean, apenas brincando com um pouco de contraste entre o preto e o branco. O mobiliário é basicamente solto no ambiente. A mesa de trabalho configura uma grande ilha e a mesa de reuniões com as cadeiras, a estante de livros e o banco em madeira são peças com design assinado. O único móvel sob medida é um aparador branco, multifuncional e suspenso na parede. Tente soluções inusitadas também para iluminação. Com uma linguagem um pouco mais fora do convencional, ela está presente apenas como rasgo de parede e um pendente sobre a mesa. Brinque também com as soluções que são sérias, mais descontraídas, lúdicas e refinadas e um conceito de equilíbrio. Para um projeto assim, você pode imaginar que mesmo em um escritório pequeno, a gente não precisa sufocar ele com muitos móveis sob medida e grandes armários. Permita que o ambiente respire. Com estes exemplos, a gente mostrou que projetos corporativos pensam tanto no bem-estar dos funcionários quanto em impactar os seus clientes e gerar novos negócios. Na próxima aula, a gente vai falar sobre composição e ambientação.